Queridos, eu desafio você, como sempre vou desafiar, a não somente ouvir uma pregação. Você tem uma coleção que você ouviu. Eu tenho dito que pregações, elas são uma bênção desde que você receba a revelação do céu. E ela é uma revelação, porque é a palavra pura de Deus. Não vamos pregar aqui nada que não seja a palavra de Deus. Mas deixa Deus falar profundamente ao seu coração. São alguns minutos. Mas extraia do melhor, seja eu, seja quem estiver pregando aqui, porque na verdade mesmo, quem prega é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem, diga amém, em nome de Jesus. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, amados, na jornada da fé eu tenho visto que a gente, no dia a dia, a gente vai passando por situações mais adversas. E quando a gente começa a viver com Cristo, a gente vai ter momentos muito bons e outros não tão bons aos nossos olhos. Mas que tudo está conforme a direção do Senhor. Então, na jornada da fé você vai ter dias de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Você vai ter dias melhores e outros um pouco piores. E outros muito ruins. Mas em todo tempo o Senhor está conosco. Em todo tempo Ele vai estar com a gente, indiferentemente das situações dessa vida. Eu gostaria de chamar você para ir para um local chamado Querite nessa noite. E nós vamos entender por quê. Mas o convite é, vamos para Querite? Um local onde, de repente, primeiro, Reis 17, verso 1, um homem, Elias, aparece. Ele aparece assim, verso 1. Então Elias, o tesbita, em outras traduções com itisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Quem é esse Elias? Ninguém conhecia. Acho que você já ouviu sobre isso. Tesbita, onde que seria essa cidade? Também ninguém conhece tão certo. Os mais profundos teólogos ou pessoas que trabalham com geografia bíblica têm dificuldade de reconhecer um local tão simples, tão pequeno e pouco comentado. Mas uma coisa se fala muito. O rei da época, depois de 20 reis, 20 dinastias, em Jerusalém, o reino do norte, nenhum desses reis foi bom. Mas agora está o pior. O nome dele é Acabe. O pior que levou não somente o povo de Israel à idolatria, como ele também foi, como fez eles se prostrarem diante de um Deus chamado Baal. Um homem que fez atrocidade junto com a sua esposa, um homem que não tinha dificuldade alguma de fazer o mal, e de repente levanta-se esse rapaz, profeta, homem de Deus, tesbita, o Elias, e vai lá no palácio para dizer assim: eu tenho uma palavra para você. Sabe o que vai acontecer? Vai parar de chover, e essa chuva não vai voltar enquanto eu não falar, conforme a palavra que eu tenho. Agora você pense bem, um homem tão mau como Acabe, com uma família tão horrível quanto ele, um povo que agora ia ter uma crise sendo gerada de maneira terrível, econômica, porque Israel sobrevivia do que plantava e dos seus rebanhos. E também não tinha, se não houvesse água nos próximos meses, anos, todo o povo sofreria, muitos morreriam. Isso também colocaria o rei numa situação muito difícil. E é isso, a partir desse momento, que entra essa palavra de julgamento, que não haveria chuva, Elias volta para casa, e a palavra de julgamento é: não vai chover. Lembrando que nessa região, se chove pouco, são 2 chuvas principais por ano, não vou me ater muito com isso, mas que elas alimentam o povo. Então, nos próximos anos, não haveria chuva. A palavra de julgamento era tão forte, que deixa todo o mundo espiritual e também o físico contra Elias. E Deus chega, depois que essa palavra vem, em primeiro Reis 17, verso 2, depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui. Para quem?
É Elias. Isso. Vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Sai daqui. Não, obrigado, só até aí. Obrigado mesmo. Vai para Querite. Querite é onde? É um lugar realmente onde teria que se esconder. Se esconder depois de uma crise tão grande, tão forte, mas também se esconder porque Deus tinha um propósito em tudo isso. É um lugar. O que significa Querite? Querite significa ser cortado. É como você pegar um pedaço de madeira e cortá-lo e deixar exatamente no tamanho que você vai fazer uma colher de pau, por exemplo. É cortar para fazer um objeto que sirva tanto para os homens, para que eles possam usar. Um cabo de machado. É cortar com a atenção para fazer algo muito útil. Deus está falando para Elias, vai para um lugar onde eu vou te cortar, para você ser mais útil. Mas espera aí, alguém que falou diante do rei, que não ia chover, Elias está com todos os holofotes para cima dele nesse momento, vamos dizer assim, e Deus fala para ele, eu vou cortar você. Eu vou lapidar você. Eu vou transformar você naquilo que você não consegue entender. Você está indo para um lugar desse. E é para este lugar que nós estamos indo, dia após dia, na face da terra. É por isso que a jornada na fé é um lugar para a gente aprender a ser lapidado, cortado, tirando os nossos próprios prazeres, vivendo aquilo que é do reino de Deus e voltando-se para aquilo que é do Senhor. Querite, então, é um lugar onde eu e você não podemos deixar de passar. Mas o primeiro estágio de Querite é ser cortado. E ser cortado não é gostoso. O próprio Senhor Jesus disse que se a videira não fosse podada, não podia dar frutos maiores. A gente precisa entender que nós temos que estar do tamanho exato que Deus quer para nos usar. Que a gente precisa estar no molde exato para que as pessoas possam receber mais de Deus na nossa vida. E que um evento sobrenatural, um ministério sobrenatural como Elias, não significa que Elias teria o mesmo caráter que era necessário para tal. Eu não estou aqui te ensinando a duvidar de Elias, mas os sinais dos últimos dias vão te mostrar que pessoas que não têm nada de Deus vão fazer sinais nos céus e na terra. E que isso não vai mostrar para você de forma alguma que aquilo era Deus. E que o próprio Senhor Jesus diz que se você ouvir que ali está Ele mesmo, não vá, porque é um sinal falso. São pessoas que foram muito usadas pelo próprio Deus, mas que não têm ainda o formato daquilo que Deus tem para a vida deles. O que acontece em Querite? Por que é que eu tenho que passar por lá depois de receber uma porção do Espírito, ou depois de começar a andar? Amados, nesses dias eu tenho me dedicado, como provavelmente testemunhando, para cuidar de pessoas, cuidar de lideranças. Pessoas me procuram, não sou eu que procuro pessoas. E eu tenho percebido que quando elas fugiram de algum Querite da vida, elas vão ter que retornar para lá. Eu tenho percebido que quando eles não deixaram Deus e não eles mesmos, cortarem algumas áreas e viver algumas situações, elas vão ter que voltar para lá. Mas quando volta, meu irmão, eu tenho visto pessoas também sendo profundamente abençoadas, sendo pessoas sendo transformadas. E o que o Senhor faz? Nada que você não saiba. Tudo que não tem nada a ver comigo, é a graça de Deus, é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Mas quando você começa a dizer para a pessoa, deixa Deus te cortar, o nome disso é discipulado, deixa Deus te ensinar, você vai perceber que Deus vai mandar para duas situações principais. A primeira é que Ele tem um lugar onde você tem que parar para ser cortado. E se você não perceber isso, esse lugar que não for cortado vai fazer o próprio Deus muitas vezes se levantar contra você. Que é isso, Paulo? É verdade. Porque Deus não volta atrás nos seus princípios, nem nos seus propósitos. Não adianta fugir de Deus e arrumar uma baleia e achar que as coisas vão ser. Não adianta. Mesmo que foi uma baleia da graça, por favor, não adianta. O que Deus queria era Jonas, não somente o livramento de Jonas. Deus queria transformar a vida de Jonas. E aí, nesse Querite, você vai perceber que a principal coisa que Deus estava moldando, e não me pergunte por quê, mas eu encontro no texto,
Porque, na verdade, eu não conheço o Elias que nós estamos lendo, a não ser pelo Espírito Santo. Mas um reflexo do que Deus fez nele em Querite foi, e é em nós também, uma humildade genuína. Um homem que está entregando uma palavra num palácio, e a palavra não vai chover, sabe para onde ele vai? Para um deserto. Um homem que está com todos os seus holofotes agora apagados, holofotes que todo o reino de Acabe, todo mundo está vendo. Um homem tão usado por Deus, agora perto de um riacho, no meio de um povo sem água. A culpa não é de Elias, mas você pode ter certeza que no meio dessa situação toda que Deus está fazendo com ele, Querite, cortando, lapidando. E nesse momento da história, Deus mandou Elias se esconder. Espera aí, olha para mim, deixa eu perguntar para você. Não é difícil demais, vamos ser humano, se esconder quando a gente tem muito para oferecer? É. Elias tinha muito para oferecer. Sem Elias, não voltaria a chover, segundo a palavra do Senhor. Não é Elias, mas dependia dele. Matar Elias, como seria a coisa mais simples para Acabe, era loucura. Elias tinha muito a oferecer. E quando na vida, eu e você, quantas vezes, quando você tinha muito para oferecer, Deus mandou você se esconder? É uma regra do crescimento. Porque a glória pertence ao Senhor. É uma regra do crescimento, porque o que as pessoas têm que ver é o que Deus está fazendo, mesmo que seja através de você. Gostava muito no discipulador que eu tive, um discípulo do pastor Eipe dizia: Deus está fazendo apesar de mim. E um homem de multidões, mas ele falava apesar de mim. Quem sabe você está escondido, porque você sabe que Deus pode fazer muito mais. Os sentimentos de Querite são: parece que Deus se esqueceu de mim. Racionalmente, Elias podia perguntar: o que é que eu tenho com tudo isso e por que eu estou aqui? Racionalmente, ele podia sentir que as coisas pioraram depois que o Deus o usou. Esse é o sentimento de Querite. Deus não corta ninguém por atacado, multidões. Ele separa a gente para moldar a gente para o melhor. Ele vai buscar você, onde você estiver, e põe você na mão dele, para que a partir daquele momento, você possa ser crushed, prensado, para que saia o melhor vinho. Ele trabalha na mão, e se alguma coisa der errado, ele quebra, mas faz de novo. Quantas vezes for necessário, ele vai fazer de novo. Então você vai aprender, e eu vou aprender, que sentimento é muito normal. Parece que as pessoas não gostam mais de você. Parece que aqueles, quando você estava em Querite, que eram seus amigos, não são mais seus queridos, só porque você está em Querite. Só para usar um. Parece que as pessoas que mais se aproximaram no passado, agora não tem muito mais você como referencial. Em Querite também vai te mostrar assim: parece que o meu potencial não está sendo valorizado. O que eu posso fazer de melhor parece que não está acontecendo. Eu tenho visto pessoas com conflitos, mesmo nessa ilha, ou por aí por onde passei, ou tenho aconselhado, dizendo: eu tenho mais potencial do que eu consigo desenvolver. E eu tenho visto uma regra nisso, sabe qual é? Se Deus não está mudando as situações, Ele está mudando a gente. Levanta a mão e diga: se Deus não está mudando situações, Ele está mudando a gente. E nesse momento, onde o potencial parece que não aparece, que você pode. Amado, já passei por alguns Querites, também já, com certeza. Quem aqui está me entendendo? Diga amém, em nome de Jesus. Ah, claro que sim. Quantas vezes já tive um empregão
E de repente, mesmo antes de pastorear, Deus me trouxe para ser missionário para não ganhar um tostão. Quantas vezes eu já imaginei que podia fazer coisas que elas iam explodir, daqui a pouco Deus mandou se esconder. Não é que Deus gosta que você sofra. É que se você não for para Querite ser cortado, o sofrimento está agendado. A gente vai entender o que C.S. Lewis disse. Falando do seu livro sobre humildade, é assim, ó. O orgulho não é somente inimigo da humildade. Ele não é somente antônimo de humildade. Orgulho, segundo C.S. Lewis, é a galinha pelo qual todos os pecados são chocados e crescem. Quando a gente não entende, quando a gente se acha que o nosso potencial não está sendo bem aproveitado, quando a gente não entende o processo de Querite, Deus está moldando uma humildade genuína em nós. Ele está mudando a gente por dentro, para que algumas coisas aconteçam. Sabe que humildade é a raiz de todas as bênçãos. Então, se você quiser ser humilde, você vai ser abençoado. Não tenho muito tempo, mas eu tenho algumas coisas para dizer. No processo de humildade, quem sabe você está lutando e você está expulsando o diabo, mas quem está contra você é o próprio Deus. Ou contra mim é o próprio Deus. Pastor, Deus me ama. Sim, mas não ama as minhas atitudes, Ele vai cortar-me. Quando elas não são coerentes com a sua palavra. Tiago 4, verso 6 diz assim: antes, Ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos. O que Ele faz? O que Deus faz? Por favor, aqui em casa, o que Deus faz? Deus resiste. Não é o diabo, Deus dizendo, não, você não vai. Não, você não pode. Enquanto não tiver humildade, a graça de ir para frente, não vai acontecer. Amados irmãos, que isso não seja um peso para mim, para você, mas pergunte para Deus, onde é que Ele tem que te cortar, para que você possa crescer, onde é que tem que acontecer a poda, para que algo novo aconteça, porque senão, a gente vai passar a vida sendo resistido pelo próprio Deus. É muito pior do que o diabo, é muito pior do que os demônios, é muito pior do que as situações que possam estar contra mim na face da terra. Vem cá, pastor Fábio, por favor. É bom usar o pastor Fábio como Deus, porque desse tamanho assim, né? Aleluia, né? É bem que não é o diabo, graças a Deus. Deus me resistir. Não é Ele pôr a mão aqui, ó. É Ele pôr a mão aqui e falar, não vai. Deus me abençoe. Mas a mão está aqui. Primeiro vamos resolver o problema da humildade. Mas não, mas eu quero abençoar meu casamento. Espera aí, opa, a mão não está aqui. Não é a mão da bênção, é a mão da resistência. E se ela só funciona quando eu me prostro, e a mão da resistência vira a mão da bênção. Caso contrário, quando eu fico de pé, brigando como nunca, a mão ainda resiste a mim. Que Deus nos faça se prostrar. Que a gente volte para o lugar de falar, eu preciso do Senhor demais. Você vai perceber que Deus dá graça aos humildes. Quem não quer ver você por aí arrebentado, quebrado na vida, não, Ele quer você quebrantado na vida espiritual. Sabe, em Querite, no lugar do corte, a gente recebe direção. Vou dizer para você, olhe bem para mim, direção é melhor ou é o princípio da proteção e da provisão. Quantos aqui querem provisão de Deus? Diga amém, em nome de Jesus.
Peça direção. Você não vai conseguir. Eu não consigo provisão, só Deus me abençoe, eu dei um dízimo, que benção que deu, maravilha, tem que dar mesmo. Eu dei uma oferta, não, eu dei aquela oferta de eu dei 10, vai virar 100, né pastor? Vamos embora. Não existe isso. É direção. E é porque Deus me mandou eu dizimar e ofertar, e que eu tenho certeza que a provisão vai chegar, é por causa do poder, da direção de Deus. É aquilo que Deus falou para você fazer. Se atrás, comentando na nossa oração pela manhã, se você não tem propósito, não sabe qual é a direção de Deus para a sua vida, perdoe, você ainda está perdido, eu também. A gente precisa entender que haverá o quê? Se você e eu começarmos a ter direção de Deus, meu irmão, as coisas vão começar a acontecer de maneira poderosa. Então a primeira oração que eu tenho que fazer, e Elias recebe isso, no versículo 6, de 1 Reis 17, verso 6. Está faltando uma aguinha aqui, bora. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne no anoitecer. E bebia da torrente. A torrente é o próprio rio que está ali. Deixa eu te perguntar, você acha que alguém que poderia estar nos holofotes agora está comendo? Porque um corvo, eu fico imaginando a luta que esses corvos que traziam, porque corvo gosta muito de qualquer coisa, inclusive de carne. Pensa bem, trazia a carne e o pão para Elias. Pensa num corvo obediente, diga amém, em nome de Jesus. Né? Eu trazia. Eu tenho conhecido o segundo aqui, né, as aves. Rapaz, eles comem até pedra, não comem? Os caras são bons. Agora, mais ou menos, corvo também é assim. E aí nós vamos entender que Elias está passando por uma situação onde a área do corte, o local, traz para ele pela manhã, que horas? Não sei, vai chegar pela manhã, e chega também à noite, mas chega, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sabe o que isso faz? Faz você ter uma direção, e algo que você não consegue entender, todos os dias acontece na sua vida. Olha para mim, se você está na área do corte, existem situações na minha vida e na sua vida, que você está dizendo assim, olha, se Deus não agir agora, a casa caiu, não tem jeito, se não acontecer, tem que acontecer isso. Pode ter certeza, se você tem uma direção de Deus, haverá provisão de Deus. Ore por direção, peça a Deus direção, peça a Deus para que possa te levar até o lugar onde a provisão, a dependência ali, na direção, não era somente uma opção, era uma necessidade. Sabe, quando você está em Querite, você vai perceber que em todos os seus sofrimentos, vai ter uma frase nos seus lábios: Deus está cuidando. Está difícil, mas Deus está cuidando. O casamento está difícil, mas Deus está cuidando. As situações são difíceis, mas Deus está cuidando. Você vai perceber que esse é um reflexo de quem está em Querite. E também em Querite, o que eu recebo? Eu recebo confiança total. Então eu começo com humildade genuína. Eu falo sobre direção para que eu pudesse ter muitas bênçãos na vida. E a terceira é confiança total. 1 Reis 17, 7. Mas passados dias, o riacho secou, porque não chovia sobre a terra. Deixa eu perguntar para você, para quem está obedecendo uma direção, o riacho também seca? Seca. De vez em quando, a gente fala assim, sabe o que? Eu estou em Deus, não vou passar por luta, não vou passar por nada, não vai ter nada, não, passa assim. Me perdoe, mas fala para você, passa. Faz parte do processo do nosso próprio crescimento. O riacho também seca para aquele que está sendo profeta de Deus, assim como para toda e qualquer outra pessoa. A gente precisa entender que não adianta ter crise de fé se os nossos riachos secaram, para dar outro nome para birra de criança. Como que é isso, pastor? É quando a criança, por exemplo, esses dias atrás, fui no supermercado, o menino queria um chocolate, ele fez um escândalo tão grande por causa do chocolate, porque ele não estava preparado para ouvir não. Mas de vez em quando também a gente não percebe mais alguns riachos
de provisão na nossa vida já secaram. Quem sabe das finanças, quem sabe da saúde, quem sabe de relacionamento. Sabe, cuidado quando você tiver alguma coisa na vida que você diz assim: eu não consigo viver sem isso. Isso pode ser seu Deus. Pastor, e meu marido, meu esposo? Não, estou falando de outras demais coisas. Cuidado, sem esse trabalho, sem esse lugar onde eu faço, sem isso, não, eu não posso viver sem isso. Cuidado com isso. Porque esse exato lugar onde Deus muitas vezes quer cortar a gente, você não pode viver sem Deus. Alguém mais pode dizer amém para ajudar também, em nome de Jesus? Você não pode viver sem a presença manifesta dEle. É sem os milagres dEle. Você não pode viver sem aquilo. De novo, não falo de casamento. Casamento realmente é aquilo que você tem que preservar, orar e abençoar. Estou dizendo as coisas da vida. Sem esse carro eu não posso viver, sem essa casa eu não posso viver, sem isso eu não posso viver, sem aquilo. Claro que você pode viver, meu irmão. É claro que sim. O senhor quer que isso aconteça, pastor? Não, mano. Eu quero que você seja muito próspero. Mas tem áreas da nossa vida, se nós não deixarmos Deus cortar, vai ser o lugar onde, ao invés de haver multiplicação, vai ter morte espiritual em muitas áreas. Ei, Deus quer te curar, te abençoar, mas o lugar é querite muitas vezes. E nós estamos passando por situações mundiais em Querite, a igreja de Cristo. Nós estamos passando pessoalmente também. Sabe quando secou, acabou, não tem mais água para amanhã. De repente no verso 8, acho que é um pouco mais, 8 e 9, começa um novo tempo. Passou-se a estação de Querite, a estação do corte. Dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Verso 9. Mais um então, né? 10. Se for possível. E Elias vai para lá. Ele vai e chega com sede. Por quê? Porque o riacho secou. Então se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, se avaliou a mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: praze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Secou o meu riacho. Deus disse que uma viúva ia me sustentar. Verso 11. E ela diz: olha, tão certo. Indo ela para buscá-la, ele chamou, verso 12, perdoe. Respondeu: não, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite, porque Elias, quando ela está indo buscar água, me traz também um bocado de pão, um bolo, um pão, uma panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor. Olha, a segunda vez que Elias está sendo usado, agora na frente de Acabe e agora na frente de uma viúva. Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que eu for usado pelo Senhor de novo. Até o dia que vier a palavra do Senhor sobre a minha vida. Olha para mim. Aguenta o tempo de corte. Porque você vai ensinar um princípio. É o princípio desse milagre aí, ó. Se você servir a Deus primeiro, as demais coisas vão ser acrescentadas. Se você colocar na mão de Deus primeiro, seja onde for, seja no local do corte, seja no local da multiplicação, Deus vai fazer o milagre acontecer. Pastor, eu já fugi muitas vezes do lugar do corte.
Sarepta vai ser depois de Querite. Por quê? Porque é o lugar de novas amizades, é o lugar de novos milagres, é o lugar de novas comunicações, de novas conexões, é um lugar onde você vai ter o novo de Deus, na casa de quem não tem, de um Deus que tem tudo nas suas mãos. O que muda não é o que você tem, é o que Deus faz. Muitas vezes a gente quer ter mais para que Deus faça mais. A regra é, Deus não precisa de ter muita coisa para fazer muita coisa. Ele já é dono de tudo. Deixa Deus fazer. Deixa Deus te podar. Deixa Deus, mesmo no meio das suas enfermidades, te transformar naquilo que é o seu querido. Pastor, eu tenho o Espírito Santo, não duvido, como também Elias tinha. Pastor, eu tenho propósito na vida, não duvido também como Elias tinha. A pergunta é, você está disposto a obedecer a Deus para Ele te cortar? O que vai acontecer são um novo tempo de milagre, de restauração, de cura. Se você está disposto a deixar Deus trabalhar profundamente na sua vida, o que vai acontecer é o que você nunca viu até hoje, pelo seu poder e pela sua glória. Está disposto? Quer que Deus te corte? Eu também quero. Fica de pé para a gente orar, por favor. Em casa também eu te chamo para a gente entender que o local é o local de corte. Deus quer transformar a gente naquilo que Ele tem de melhor. Pastor, mas eu queria tanto uma palavra de bênção para eu dar piruleta e dar glória a Deus. Essa é. O processo sempre vai ser o melhor local onde a gente pode passar na mão de Deus. Coloque a mão no seu coração. Que um tempo de humildade genuína, um tempo de direção, um tempo de confiança total alcance as nossas vidas. Um tempo onde a gente possa dizer que por causa da palavra do Senhor sofremos, passamos por aflições, mas somos melhores do que antes. E que milagres foram alcançados em toda essa cidade, porque um povo deixou ser moldado pelo Senhor, tocado pelo Senhor. Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, Jesus.